A maior dor de quem decide ser verdadeiro não vem de dentro, vem de fora, vem da reação dos outros, dos rostos que mudam, dos silêncios que aumentam, das portas que se fecham. Ser você mesmo parece no início uma conquista, mas logo se revela como o início de uma série de perdas que você não estava preparado para viver. O mundo não sabe lidar com quem se assume, porque a autenticidade é subversiva. Ela incomoda, ela desorganiza, ela tira as pessoas do papel que projetaram para você. E é nesse ponto que tudo começa a doer. Viktor Frankl dizia que o ser humano está em constante busca de sentido, mas poucos estão dispostos a pagar o preço de viver de acordo com o que sentem. E por quê? Porque o custo é alto. Porque ser quem se é de verdade significa, quase sempre, decepcionar quem esperava outra versão de você. Significa dizer não a ambientes que antes te aplaudiam. Significa se afastar de afetos que só existiam enquanto você se calava para manter a harmonia. Ser você mesmo é uma ruptura, não com o mundo, mas com o roteiro que escreveram para você. E quando você rasga esse roteiro e decide improvisar a própria verdade, prepare-se, vai doer. Vai doer ver quem te chamava de essencial sumir. Vai doer perceber que muito do amor que você recebia era condicionado. Vai doer saber que era querido enquanto útil, enquanto previsível, enquanto moldável. A autenticidade não é aceita facilmente porque ela obriga os outros a encararem suas próprias máscaras. E a maioria prefere continuar atuando do que lidar com quem vive de verdade. É por isso que, ao se mostrar, você começa a perder. Perde convites, perde vínculos, perde lugares. Mas o que parece perda é limpeza. E o que parece abandono é libertação. Você começa a entender que as pessoas não te amavam. Amavam a versão de você que as fazia sentir conforto. E o conforto, muitas vezes, vinha da sua ausência de si. Quando você estava disposto a carregar culpas, a aceitar pouco, a sorrir mesmo com vontade de chorar, você era amado. Quando você dizia sim sem querer, ouvia sem ser ouvido, servia sem reciprocidade, era elogiado. Mas agora não mais. Agora você responde. Agora você se protege. Agora você se ouve. E isso muda tudo. O preço de ser você mesmo é perder o que foi construído em cima da sua ausência. Mas o valor disso é finalmente se sentir inteiro. Frankl passou anos em campos de concentração, sem nada, sem liberdade, sem família, sem previsibilidade. E ainda assim, encontrou sentido. Porque entendeu que o maior poder do ser humano está em escolher sua postura diante do sofrimento. E ser quem se é muitas vezes escolher sofrer com dignidade do que viver confortável na mentira. Você sofre agora porque está acordando. Está tomando consciência de tudo o que tolerou, do quanto se moldou, do quanto se traiu para caber. E a dor dessa consciência machuca mais do que qualquer rejeição. Porque ela não vem de fora, ela nasce dentro e te obriga a mudar. Você já não suporta mais fingir, já não consegue mais sorrir enquanto sangra, já não tolera mais a paz que te exige silêncio interior. E mesmo que isso ainda te custe vínculos, você escolhe continuar, porque agora, mesmo doendo, tem algo novo nascendo aí dentro, a dignidade emocional. Você começa a entender que não precisa convencer ninguém, que sua existência não depende de ser entendido, aceito, aplaudido. E isso assusta, porque sem essa validação externa, o que sobra? Sobra você. E você, por si só, sempre pareceu pouco, porque te ensinaram a acreditar que só seria suficiente se fosse útil, se fosse amável, se fosse fácil de conviver. Mas a verdade é que ser você mesmo nunca foi fácil. E nunca será. Porque quem vive com verdade carrega o peso de não mais caber nos moldes de ninguém. E isso tem um preço, mas tem um valor infinitamente maior. A paz que vem de não precisar mais atuar. Você começa a viver com mais leveza,
Não porque tudo está resolvido, mas porque agora, ao menos, você está resolvido com quem é. Você não precisa mais se esconder, nem se silenciar, nem se vender em troca de amor barato. Agora você sente falta de verdade, não de atenção, de profundidade, não de presença vazia, de vínculo, não de vínculo condicionado. E nesse novo ciclo, você começa a se aproximar de gente diferente, de pessoas que não querem que você seja leve só para elas, mas que querem te ver livre por inteiro, que respeitam sua profundidade, que não fogem quando você diz o que sente, que não desvalorizam seu silêncio, que não usam sua sensibilidade como fraqueza. Você começa a sentir que está cercado de menos, mas de melhor, e que isso, por mais que doa às vezes, é um sinal de cura, porque o mundo vai te odiar, sim, quando você se tornar incontrolável, mas vai te respeitar, mesmo que em silêncio, e acima de tudo, você vai se respeitar. E isso, ninguém mais pode tirar, é quase automático. No instante em que você decide falar com mais firmeza, se posicionar com mais clareza, agir com mais consciência, o mundo começa a te observar com estranhamento. Você não mudou. Você apenas parou de aceitar o que te fazia mal. Mas para quem se acostumou com o seu silêncio, o seu primeiro não soa como rebeldia. E então os rótulos aparecem. Está arrogante. Está se achando. Está diferente. E a mais comum de todas, antes era mais humilde. Mas será mesmo que era humildade? Ou será que era medo disfarçado de gentileza? Será que era apenas um esforço para ser amável, enquanto por dentro você implorava para ser visto, ouvido, respeitado? Viktor Frankl dizia que o ser humano pode perder tudo, menos a liberdade de escolher como vai responder às circunstâncias da vida. E é isso que muda quando você se escolhe. Sua resposta ao mundo. Você já não responde mais com tentativa de aceitação. Responde com integridade. Só que o mundo não está preparado para a sua integridade, porque ela desmonta o jogo. A partir do momento em que você para de ceder automaticamente, muita coisa começa a ruir. Relacionamentos baseados em desequilíbrio perdem a sustentação. Amizades que existiam porque você era sempre o apoio se desfazem. Famílias que funcionavam às custas do seu silêncio começam a se incomodar com sua nova voz. E isso é esperado, porque ser você mesmo não é só uma escolha interna. É um terremoto silencioso que reestrutura todas as suas relações. E nem todo mundo está pronto para conviver com essa versão sua, que não se vende mais em troca de um lugar à mesa. As pessoas estavam confortáveis com você sendo menos, com você duvidando de si, com você buscando permissão para ser. Agora que você caminha com mais autonomia, isso ameaça tudo o que elas acreditavam controlar. E aqui vem uma verdade dura. Nem todos que estavam ao seu lado te amavam. Muitos apenas gostavam da vantagem que era ter você ali. A vantagem de alguém que sempre entende, sempre se desculpa, sempre cede. A vantagem de conviver com alguém que não impõe limite, que não exige respeito, que não cobra presença. Mas essa versão já não existe mais. E quem não souber lidar com sua versão atual, vai se afastar, ou tentar te fazer voltar para uma antiga. E quando perceber que não consegue, vai te chamar de ingrato, frio, distante. Mas nada disso é sobre você. É sobre o abalo que sua verdade causa nos sistemas de relações que viviam de mentira. E mesmo sabendo disso, é doloroso. Porque ninguém gosta de ser mal interpretado. Ninguém gosta de ver pessoas queridas se afastando. Ninguém gosta de ser acusado de algo que sabe que não é. Você sabe que não é arrogante. Mas quando se cala para não ser mal interpretado, está se traindo. E essa traição, mesmo pequena, vai somando cicatrizes internas que mais cedo ou mais tarde cobram um preço muito maior. O mundo tenta fazer com que você se sinta errado por ser firme. Mas a verdade é que você está apenas aprendendo a não aceitar o inaceitável. E aqui está uma chave poderosa de libertação. Não justifique sua cura para quem se beneficiava da sua doença. Se antes você era fácil de manipular,
e agora não é mais. Quem manipulava vai se incomodar. Se antes você aceitava migalhas e agora exige o que merece, quem oferecia o mínimo vai te criticar. Se antes você fazia tudo para agradar e agora faz o necessário para se manter inteiro, quem te usava vai dizer que você mudou. E você mudou mesmo. Mudou porque cansou. Porque entendeu que sua alma vale mais do que qualquer laço sustentado por medo. Porque percebeu que sua vida não pode mais ser um palco onde você representa a peça que os outros escreveram. Viktor Frankl ensinava que o ser humano precisa encontrar sentido, não em agradar, mas em viver de forma coerente com o que sente. E essa coerência, por mais que custe caro, é a única que te devolve dignidade. Porque o que adianta ser amado por todos se isso te exige o abandono de si? O que adianta ser admirado se essa admiração depende da sua ausência interna? Ser você mesmo é arriscado, mas viver sendo o que esperam de você é insuportável. Você pode até sentir saudade de como era antes, de como tudo parecia mais simples, mas no fundo, sabe, aquilo era uma paz falsa, uma tranquilidade comprada com o preço da sua alma. Agora, mesmo com os desafios, existe uma leveza real. Você não precisa mais lembrar o que os outros querem ouvir. Não precisa mais forçar sorrisos. Não precisa mais pedir desculpas por estar cansado. Você apenas vive, com verdade, com limites, com presença. E isso tem feito você atrair menos pessoas, mas pessoas mais alinhadas. Menos barulho, mas mais profundidade. Menos distrações, mas mais significado. Esse é o novo ciclo. Ele ainda é frágil porque é recente, mas ele é firme o suficiente para manter você em pé, mesmo nos dias de dor. E é isso que importa. Porque agora, o seu valor não vem mais do reflexo nos olhos dos outros. Vem do reconhecimento que você oferece a si mesmo. Em silêncio, mas com honra. Você não percebe de imediato, mas aos poucos, no silêncio dos afastamentos, na quebra dos padrões antigos, nas reações estranhas de quem te conhecia só em pedaços. Você entende? Está voltando para si. E essa volta não é romântica, não é bonita, não é cinematográfica. Ela é crua, é real. É um reencontro com dores que estavam caladas, com verdades que você evitou por anos, com memórias que te moldaram sem que você tivesse consciência. É no meio do silêncio, da ausência dos outros, da queda de velhas estruturas, que você começa a ouvir a única voz que sempre ignorou, a sua. Viktor Frankl dizia que o ser humano é capaz de suportar qualquer dor, desde que encontre um significado. E essa caminhada de volta para si, por mais difícil que seja, traz exatamente isso, sentido. Porque agora, cada passo que você dá, mesmo sem aplausos, mesmo sem companhia, mesmo com medo, te aproxima do que é essencial. Não do que é ideal, não do que é aceito, mas do que é inteiro. E quando você começa a se tornar inteiro, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. Não de forma imediata, mas lentamente, silenciosamente, quase como um reflexo natural da sua nova frequência. Você deixa de tolerar conversas que antes aceitava só para se sentir incluído. Começa a sair de ambientes que antes frequentava só para agradar. Percebe que muitos dos vínculos que tinha eram apenas ocupações emocionais para evitar o vazio que agora você encara de frente. E é no vazio que você encontra o que sempre procurou nos outros, a sua verdade. No início, esse processo assusta. Você sente falta das distrações, sente falta da companhia, mesmo que rasa, sente falta da rotina de se esconder. Mas pouco a pouco, algo dentro de você se acalma. Não por estar cercado de certezas, mas por ter parado de fugir, parado de se abandonar, parado de depender do externo para se validar. Você começa a criar intimidade com o seu silêncio. Começa a respeitar seus limites sem se culpar. Começa a sentir orgulho das escolhas que faz, mesmo que ninguém compreenda. Esse tipo de vida tem um custo. Você paga com distância, com saudade,
com a dor de não caber mais onde sempre se sentiu aceito, mesmo sendo invisível. Mas agora, ao menos, você se enxerga, se reconhece, se escuta, e isso não tem preço. Ser você mesmo não te blinda da dor, mas te livra do peso de viver fingindo, te liberta da obrigação de agradar, a dependência emocional, da necessidade de ser amado a qualquer custo, e com o tempo, o que era solidão vira solitude, o que era ausência vira espaço, o que era dor vira maturidade. Você passa a selecionar com cuidado o que entra na sua vida, não por medo, mas por respeito. Respeito por tudo o que precisou enfrentar para estar onde está. Respeito pela nova versão que está se formando. Sem pressa, mas com verdade. Viktor Frankl falava da responsabilidade que temos com a vida, mesmo quando ela não faz sentido. E agora, essa responsabilidade vira prática. Você cuida do que sente, protege o que construiu, aprende a sustentar sua própria presença, mesmo quando ninguém mais entende o que você vive. E isso é poderoso, porque a partir daqui, você deixa de ser movido pela carência, deixa de aceitar pouco, deixa de confundir intensidade com profundidade e começa a exigir da vida e das pessoas aquilo que você agora oferece a si mesmo: clareza, constância, respeito. Você não tem mais tempo para jogos, não tem mais paciência para manipulações afetivas, não tem mais espaço para relações que só existem quando você se anula. Agora tudo precisa ser real, ou você não fica, porque você entendeu que o mundo pode até continuar tentando te moldar, mas ninguém mais tem acesso ao seu centro, aquele espaço sagrado onde mora a sua consciência, a sua dignidade, a sua paz. E mesmo que os dias ainda tenham sombras, você já não anda mais cego. Agora você caminha com lucidez, com presença, com intenção. Você olha para trás com gratidão, não por tudo o que viveu, mas por tudo o que sobreviveu, e percebe que cada perda, cada afastamento, cada dor foi uma libertação disfarçada. Nada mais te obriga a se apagar para ser aceito. Nada mais te convence a se calar para manter vínculos. Nada mais te manipula a se diminuir para não incomodar. Você pagou caro para ser quem é hoje. E agora, não aceita mais qualquer preço para abrir mão disso. Não é sobre excluir ninguém. É sobre incluir a si mesmo, com tudo o que antes você escondia. Os limites, os traumas, os desejos, as escolhas reais. E ao fazer isso, naturalmente, algumas pessoas se afastam. Outras tentam voltar, mas só conseguem ficar se vierem com verdade. Você já não negocia mais sua presença, nem implora por atenção, nem aceita mais ser bem-vindo apenas quando está calado. Agora que você se reconstruiu, percebe que a sua energia mudou. Ela não é mais de esforço, é de presença. Você não precisa se explicar para ser aceito, nem se dobrar para manter ninguém por perto, porque o amor que exige a sua ausência para acontecer nunca foi amor. Viktor Frankl dizia que a vida tem sentido mesmo na dor, se tivermos coragem de atravessar com consciência. E agora, do outro lado da dor de ser rejeitado por ser autêntico, você descobre isso. Você não precisava ser compreendido, precisava ser inteiro. E é quando você se torna inteiro que começa a perceber. As relações antigas eram sustentadas pela sua ausência. As pessoas se conectavam com a sua fragilidade, não com sua verdade. Se aproximavam do seu vazio, porque ele era confortável, acessível, maleável. Mas agora, com suas bordas bem definidas, com suas feridas à mostra, com sua alma mais viva, só permanece quem sabe lidar com profundidade. Você se tornou demais para os rasos, se tornou intenso para os mornos, se tornou difícil para os manipuladores. E isso é um bom sinal, porque agora tudo o que te cerca precisa fazer sentido, ou você se retira, não por raiva, mas por maturidade. Você aprendeu a sair sem gritar, a encerrar ciclos sem drama, a recusar convites disfarçados de reencontros saudosos,
mas que na verdade só querem reativar sua versão anterior, a mais fácil de manipular. Agora você enxerga. E quem enxerga não se permite mais viver com olhos fechados. A sua clareza hoje vale mais que qualquer vínculo antigo. Sua paz vale mais que qualquer companhia. Seu sono tranquilo vale mais que qualquer resposta. Você não quer mais ter razão, quer ter equilíbrio, não quer provar nada, quer apenas viver alinhado. E não deseja mais reconhecimento, deseja presença. As pessoas certas sentem isso. Elas não chegam para te moldar, chegam para compartilhar espaço com você como você é, com suas pausas, com suas verdades, com sua história. Elas não se assustam com sua intensidade. Elas não tentam te diminuir para se sentirem maiores. Elas não fogem quando você mostra suas sombras, porque elas também se conhecem, também se curam, também já passaram pelo caminho estreito de se escolher. E aí os encontros mudam. As conversas ganham profundidade. O silêncio deixa de ser incômodo. A presença se torna leve, porque não exige performance. Você começa a viver relacionamentos onde pode respirar, pode dizer não sem culpa, pode ir embora quando algo dói demais e ainda ser respeitado por isso. É aqui que começa a paz real. Não aquela paz que vem de evitar conflito, mas a que vem de viver com coerência. Você já não fere os outros para se proteger, mas também não se fere mais para proteger ninguém. Aprendeu a falar o necessário e a se calar quando entende que o silêncio também é sabedoria. Aprendeu a ouvir o corpo, as emoções, os sinais. Aprendeu que estar em paz com sua verdade vale mais do que ser amado por manter aparências. E mesmo que o mundo ainda tente te convencer de que isso é egoísmo, você já sabe a diferença entre egoísmo e auto-honestidade. O egoísmo quer tudo para si. A honestidade quer apenas viver sem trair o que sente. Você quer ser justo, quer ser inteiro, quer ser verdadeiro. E isso, em um mundo moldado pela aparência e pelo controle, sempre terá um custo. Mas o que se ganha não tem como medir. Você acorda mais leve, sente mais clareza, confia mais nas suas decisões, se arrepende menos, respira melhor. E isso não tem a ver com a ausência de problemas, tem a ver com a ausência de autoabandono. Porque agora, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, você está consigo. Não precisa mais correr atrás de pessoas para se sentir suficiente, nem esperar a validação de ninguém para saber que está no caminho certo. A sua bússola agora é interna, e ela não falha. Viktor Frankl acreditava que todo ser humano carrega em si a capacidade de transformar sofrimento em propósito. E é exatamente isso que você fez. Transformou a dor de ser mal interpretado em clareza, a dor de ser rejeitado em fortalecimento, a dor de perder pessoas em reencontro com sua essência. Agora que você se reencontrou, não aceita mais companhia que te desconecta de si, nem promessas que custam sua paz, nem afeto que exige sua versão editada. E se o preço for a solidão momentânea, você paga, porque sabe que agora sua liberdade é inegociável. Depois de tudo que você enfrentou, depois de todas as rupturas, silêncios e recomeços, uma verdade se impõe. Ser você mesmo é um caminho sem volta. Não porque não dá para retornar, mas porque voltar a se abandonar já não é mais uma opção viável. Você experimentou o gosto de existir com verdade, mesmo que isso tenha custado presenças, mesmo que isso tenha quebrado vínculos, mesmo que isso tenha exigido desaprender tudo o que te ensinaram sobre ser aceito. Agora, o que te guia é outra coisa. Não é mais a necessidade de agradar, nem a ansiedade por pertencer, nem a carência disfarçada de bondade. O que te guia hoje é consciência, é lucidez, é uma conexão firme com aquilo que você é, e não com aquilo que esperam que você continue sendo. Viktor Frankl dizia que não somos livres do sofrimento, mas somos livres para escolher o que fazer com ele. E essa escolha muda tudo. Você poderia ter escolhido se fechar, ter se endurecido, ter virado pedra para não sentir mais dor, mas escolheu o mais difícil,
ficar presente, escolheu sentir, escolheu não fugir, escolheu encarar a dor do abandono, da rejeição, da incompreensão e ainda assim continuar sendo quem é. E isso não é fraqueza, é maturidade, é coragem emocional, é dignidade espiritual, porque não há nada mais digno do que viver com inteireza. Mesmo quando o mundo inteiro tenta te convencer de que você deveria se moldar, se calar, se dobrar. Agora você sabe, toda vez que se dobra demais, quebra por dentro. Toda vez que se molda demais, se desfaz. Toda vez que se silencia demais, apaga a própria luz. E você não está mais disposto a pagar esse preço. Você já entendeu que quem se magoa por você estar sendo sincero, não te amava. Amava o conforto que você proporcionava ao evitar conflitos. Amava a tranquilidade de conviver com alguém previsível, submisso, sempre gentil. Mas esse tempo passou. Agora, até sua gentileza tem limite, porque ela não vem mais do medo, vem da escolha. E isso muda tudo. Você não precisa mais provar que é bom, não precisa mais se justificar por estar diferente, não precisa mais explicar para onde está indo. Você está indo em direção a si, e essa é a única direção que vale a pena seguir. Não é um caminho fácil. Você ainda vai ser testado, ainda vão tentar te fazer voltar, ainda vai sentir falta de certas pessoas, e até de versões suas que eram mais leves, porque não sabiam o peso de ser verdadeiro. Mas você não se trai mais por nostalgia. Você não romantiza o tempo em que era amado, porque sabe o quanto custava internamente manter esse amor. Sabe que ser aceito enquanto estava se apagando por dentro não era aceitação, era condicionamento. Agora você ama a si com presença, não com discurso, com atitude, com escolhas reais. Você diz não quando precisa, vai embora quando dói demais, fica só quando necessário. E isso não te enfraquece, te estabiliza. E aos poucos, a vida começa a responder. Pessoas diferentes se aproximam, não por carência, mas por sintonia. Elas sentem a sua integridade, sentem a sua força silenciosa, sentem que você não está ali para tapar buracos emocionais, mas para compartilhar presença. E quando isso acontece, você entende o que Frankl dizia sobre viver com sentido. O sentido não está nos outros, está em viver alinhado com o que a alma pede. E a alma nunca pede aplauso, ela pede coerência. Por isso agora, você não vive mais para conquistar. Você vive para manifestar, manter sua alma viva, presente, íntegra. Se tiver que recomeçar 10 vezes, você recomeça. Mas nunca mais ao custo de si. Nunca mais reduzindo sua voz para caber no conforto de ninguém. Você aprendeu que o maior valor de viver como se é, está na paz silenciosa que isso gera. Não há mais dúvidas. Não há mais conflitos internos disfarçados de gentileza. Não há mais a necessidade de ser o que esperam. Agora há você, com suas verdades, com suas falhas, com suas luzes e sombras, e com um compromisso firme de nunca mais se abandonar. Ser você mesmo é caro, mas a liberdade que isso traz não tem preço.